Questão número 6. No laboratório de física da EFON, existe um galvanômetro de resistência interna 0,80 ohms, que pode medir, sem se danificar, correntes de intensidade de até 20 mA. Tenente Rocha, professor de física da EFON, resolveu associar ao galvanômetro um resistor denominado shunt para que ele se torne um miliamperímetro de fundo de escala 200 mA. Qual deverá ser o valor do shunt associado e o valor da resistência do miliamperímetro, respectivamente? Letra A, 0,2 sobre 2,25 ohm e 0,08 ohm. B, 0,8 sobre 10 ohm e 0,04 ohm. C, 0,3 sobre 5 ohm e 0,4 ohm. D, 5 ohm e 0,01 ohm. E E, 8 sobre 2 ohm e 0,6 ohm. Vamos agora então à resolução da questão número 6 da prova da EFON de 2019, onde eu tenho um galvanômetro que pode medir até 20 mA, ou seja, na verdade no galvanômetro aqui, né, pode-se passar até uma corrente de 20 mA. Isso é o que ele pode suportar, ok? O galvanômetro, na verdade, ele é um amperímetro de precisão, não é isso? E ele tem uma resistência interna de 0,8, né? Ohms, né? 0,80 ou 0,8 ohms, tanto faz, né? E aí ele fala o seguinte: qual deve ser o resistor, né, que eu devo colocar aqui, né, o resistor shunt, né, que eu devo colocar aqui, para que o meu galvanômetro passe a ser um miliamperímetro, ou seja, isso tudo aqui, senhores, ele vai passar a ser um miliamperímetro. Vai passar a medir miliamperímetro. Ele vai passar a medir correntes muito pequenas. Mas ele fala que ele tem que suportar uma corrente, né? Ou seja, todo esse aparelho, ele deve suportar uma corrente de 200 mA, né? E o que é interessante, senhores, é que ficou básico para a gente entender, é que como no galvanômetro só passa 20 mA, é que esse resistor shunt, ele deve ser ligado em paralelo ao meu circuito, ou seja, a corrente que tem que passar aqui embaixo, pessoal, é o que sobra da corrente de 200 mA. Se eu já joguei 20 aqui, então aqui só pode ser 180 mA. É a corrente que tem que passar nesse resistor aqui, né? Então, como eu tenho aqui uma ligação em paralelo, né, amigos? Uma ligação em paralelo, é lógico que a DDP é a mesma. Então, a DDP lá em cima do galvanômetro tem que ser a mesma DDP de quem? Do resistor shunt, certo? Bom, como DDP é R vezes I, então eu tenho aqui 0,8 vezes a corrente I, que é 20. Isso tem que ser igual à resistência do resistor shunt vezes a corrente que passa por ele, que é 180. Não preciso colocar 10 a menos 3 e 10 a menos 3 aqui dos dois lados, né? Não há necessidade, né? Se você jogar o 180 para cá, senhores, vai ficar R, né, do shunt é igual a 16 sobre 180, né? Se você fizer essa conta aqui, dá para dividir por 4 em cima e por 4 embaixo. Amigo, isso aqui vai dar 4 sobre 45 ohms, né? E aí você verifica que não há nenhuma resposta que tenha isso, né? Mas se você dividir por 20 em cima e por 20 embaixo, você acha 0,2 sobre 2,25 ohms. E aí, naturalmente, você vai ter a resistência do resistor shunt numa resposta que é a letra A, né? Só que ele também pede a resistência do miliamperímetro. Reparem que o miliamperímetro, eu até coloquei aqui pontilhado, é esse aparelho inteiro. Então, na verdade, é a resistência equivalente da resistência do galvanômetro e do shunt, certo? Então, no caso, para calcular a resistência do miliamperímetro, a gente quer a REC desse sistema,
certo? Que é o produto pela soma, certo? Vou dar uma acertada aqui para poder resolver. Então, por exemplo, ó, 0,8 eu posso colocar 8 sobre 10 vezes 4 sobre 45 dividido por 8 sobre 10 mais 4 sobre 45. Senhores, dá para fazer essa conta tranquilo agora, né? Aqui em cima vai dar 32 sobre 450, não é isso? Dividido por... Aqui embaixo eu posso tirar o denominador comum, correto? Qual é o denominador comum ali entre 10 e 45? Seria 90, né? Então aqui por 9, aqui por 2, correto? 8 vezes 9, 72, né? 4 vezes 2, 8, isso dá 80 sobre 90, correto? Bom, a gente já pode fazer aqui uma simplificação, né? Um 90 aqui pode ser 1, aqui vai ser 5, certo, amigos? E agora você vai ter... Você conserva a fração de cima e multiplica pelo inverso da fração de... dá para dividir mais uma vez, né? Vamos dividir o 80, dá por 8, né? Aqui vai dar 10, né, senhores? E aqui vai dar 4, correto? Então ficou, agora bem simples, ficou 4 dividido por 50, certo, amigos? Se fosse 4 dividido por 5, seria 0,8, não é isso? Mas é por 50, então a resistência equivalente, que na verdade é a resistência do miliamperímetro, né, senhores? Será igual a 0,08 ohms. Então, realmente, nosso gabarito, amigos, é a letra A. Considero uma questão difícil para EFON, ok? Mas é isso aí, né, senhores? É o desafio. Um grande abraço e até a próxima questão, senhores.